Continuando então, pessoal, nossa aula de hoje, nós já vimos, portanto, sobre as três maneiras que nós temos de utilizar o CSS. Tá? Eu vou utilizar agora, para exemplificar melhor, outros atributos, outras propriedades do CSS. Eu vou começar a utilizar uma tag que eu mostrei a vocês na aula passada, chamada div. Tá? Então, porque a div, nós conseguimos visualizar melhor outros atributos. Tá? Eu vou abrir um arquivo novo aqui. Muito bem. Então, div, vamos por uma linguagem HTML que ele já vai formatando para a gente. Div, tá? Então, como eu falei para vocês, a div, gente, ela era um quadrado, tá ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui até um textozinho meu, vou utilizar esse que nós fizemos no outro exemplo ali. Eu vou tirar essas quebras de linha aqui para vocês perceberem, tá? Vamos montar aqui uma estrutura básica da página. Vamos utilizar esse cara aqui que nós já usamos aqui em cima, né? Sempre utilizar uma estrutura básica, porque daí nós acostumamos a usar isso de maneira eficiente. E o HTML. Beleza. Então percebam que eu coloquei uma div aqui dentro. E essa div, ela contém um texto, tá? Pois bem, se vocês lembrarem, comentei com vocês que a div simplesmente ela é um quadrado ao redor do texto, tá? Ela não é um quadrado, tá, gente? É um retângulo, uma área retangular ao redor do texto. Ela encobre sempre o que nós estamos usando. Percebam, deixa eu salvar como. Vamos colocar aqui. Vamos colocar com letras minúsculas assim. Eu vou utilizar o nome desse arquivo aqui como CSS identificadores, tá? Porque o que é? Nós vamos estudar identificadores aqui. Daqui a pouquinho eu já explico para vocês o que são. Então, essa div, se eu simplesmente jogar agora vamos fechar até o exemplo anterior. Vamos abrir essa página que nós criamos agora. Identificadores. Vocês vão perceber que o que aconteceu é simplesmente um texto corrido, tá? Sem quebras de linha, sem nada. Mas eu vou fazer o seguinte para vocês perceberem o que é a div, tá? Eu vou usar a nossa folha de estilos aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, então. Div, tá ok? Eu vou formatar todas as minhas divs. Certo? Muito bem. Eu vou dizer o seguinte. Começando então um atributo importante aqui, gente, na div. Um dos atributos que nós mais usamos chama-se width, tá? O atributo width é referente à largura. Então vamos dizer que a minha div tenha 200 pixels de largura, tá? É um atributo que eu estou colocando para todas as divs aqui, tá ok? Largura. E aproveitando o embalo já, vamos ver o outro atributo chamado height, certo? O height é um atributo referente à altura. Então, 200 pixels de altura. Vou já comentando aqui, certo? Então o que vai acontecer? Todas as minhas divs, tá? Elas terão width 200 pixels e height 200 pixels. Significa que elas terão 200 de largura e 200 de altura, tá? Ela formará um quadrado, na verdade, tá ok? Eu acabei colando já aqui o nosso link, tá? O style sheet. Chamando aquele mesmo arquivo aqui do lado, certo? Porque senão a gente não consegue fazer ele funcionar. Eu vou atualizar aqui para vocês verem. Perceba o que aconteceu.
tá? Ele acabou quebrando as linhas, não nos lugares certos, tá? Aqui tá certo, aqui também, aqui, só que aqui o que aconteceu? A linha não era para ser quebrada, ela acabou descendo. Porque a minha div, deixa eu mostrar para vocês aqui, vou colocar um outro atributo aqui, gente, tá? Que chama-se background color, tá? Ou seja, cor de fundo. E vou atribuir para essa cor de fundo o valor F4, F4, que é, vou pôr aqui, cor de fundo, que é um cinzinha, tá? Mas percebam, é a cor de fundo da minha div, tá? Então ele vai fazer essa cor cinza somente na div. Vamos ver se funcionou. Ó, percebeu? Vamos colocar um pouquinho mais escuro aqui. CCC. Então é um cinza um pouco mais escuro. Vamos atualizar para ver. Perceba. Certo? Ela é uma div que tem 200 por 200 e por isso ela está quebrando a linha aqui no final, tá? Então, como não coube essa nossa palavra aqui, ela acabou quebrando a linha. Deixa eu aumentar um pouquinho a largura. Vamos por 250 de largura. Vamos ver se agora ele... Ó, ficou um pouquinho maior. Aí ele vai quebrando a linha conforme as opções vão... conforme a largura cabe o texto dentro. Ok? Muito bem. O que é que acontece então? Todas as divs que eu fizer a partir de agora, elas terão, tá, essa altura de 200 pixels de 200 pixels de altura por 250 de largura, tá? Que foi o que eu atribuí aqui. Muito bem, eu acredito que até aqui não tenha muitos problemas, tá, de entendimento. O que vai acontecer certamente é no momento que você disser, tá, tudo bem, todas as divs têm esse tamanho, né? Mas e se eu precisar de uma div que tenha um pouco maior e a outra que seja um pouco menor, ou seja, divs com tamanhos diferentes? Isso é o que mais acontece, tá, pessoal? Então agora eu vou mostrar para vocês o que nós chamamos de identificadores, tá? Então o que são os identificadores? É algo que nós usamos, tá, para dar um apelido para as nossas tags ou para os nossos elementos em HTML, certo? Eu digo apelido porque é mais fácil de lembrar, mas na verdade a gente dá um nome para eles, tá ok? Muito bem. E esses nomes então, esses apelidos, nós podemos usar de duas maneiras, tá? Nós podemos atribuir eles de duas formas. Eu vou aqui em cima colocar, acho que eu vou partir daqui porque aqui já é mais fácil, né? Eu vou colocar um comentário interessante aqui sobre identificadores, tá? E vocês vão ser identificadores, tá? Podemos identificar então, gente, os elementos em HTML de duas formas, tá? A primeira é utilizando o que chamamos de ID, certo? ID. E o segundo, utilizando o que chamamos de classe, tá? Esse ID eu pus maiúsculo ali, mas é só porque é uma abreviação, tá? Você pode usar do minúsculo também, não tem problema, tá? ID e classe. Então isso aqui nós usamos para quê? Para nomear os nossos elementos. Que através dessas nomeações, certo? Através desses nomes que nos atribuímos, nós podemos setar conteúdos de CSS específicos para eles, certo? Então, no próximo vídeo eu vou já começar a utilizar para vocês, vou usar um exemplo, tá? Para que vocês consigam visualizar esses IDs, tá? E essas classes aí, como é que eles funcionam com o CSS.